pessoal! Hoje eu quero começar agradecendo a todos vocês que estão assistindo os meus vídeos, porque isso mostra que vocês estão procurando a luz. Recebi uma notícia de que uma moça em Londrina teria contraído um novo vírus que agora vem de porquinhos, dos porquinhos. E essa moça, ela trabalhava numa dessas indústrias da morte, tá? Então, aqui na cidade também onde eu moro, infelizmente existe uma dessas indústrias da morte. E a cidade toda praticamente assim está fechada com bandeira vermelha, justamente porque foram constatados vários casos do vírus aqui, tá, nessa cidade. E todos eles são oriundos justamente dessa indústria da morte, né? Então hoje eu queria falar justamente sobre isso, assim, sobre a parte principalmente espiritual, o que acontece com essas pessoas que trabalham nesses locais, tá? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu tenho família, eu preciso trabalhar, eu preciso do dinheiro. Mas elas não percebem, elas não se dão conta que na verdade elas estão prejudicando a família muito mais do que elas imaginam. Elas não estão ajudando a família, estão prejudicando. Então vamos imaginar assim, um caso hipotético de uma pessoa que trabalha numa dessas indústrias da morte, né? Trabalho, entre aspas, né? Por que eu digo entre aspas? Porque eu não considero matar um trabalho. Mas enfim, vamos lá. Então imagine uma pessoa trabalhando num local desses, tá? Esse ambiente desse local, ele é tipo um ambiente de um cenário de guerra. Se é que vocês podem imaginar alguma coisa assim, tá? Eu acho que eu já falei em algum vídeo passado de um livro chamado Iniciação Viagem Astral, do João Nunes Maia, mas eu vou deixar na descrição, tá? Esse livro e mais outro livro para quem tiver interesse para ler realmente o que é a carne, tá? Bom, nesse livro que fala sobre projeções astrais, um grupo de espíritos, eles vão à noite visitar um matadouro, tá? E a cena que eles veem lá é simplesmente uma coisa absurda, assim. Eles encontram lá um mago negro que está chefiando um grupo de vampiros, tá? Vampiros, todos espíritos, tá? Que estão lá para sugar a energia vital daqueles animais que estão para ser assassinados. Então é uma cena, assim, terrível, né? Então vamos imaginar uma pessoa que trabalha nesse local. Quando essa pessoa para de trabalhar, ela vai para casa, provavelmente muitos desses espíritos, desses vampiros, acompanham para casa, né? Ou seja, se tornam seus obsessores, seus companheiros, seus amiguinhos, tá? Por quê? Porque essas pessoas estão vibrando na mesma frequência. Bom, aí essa pessoa chega em casa, o que que acontece? Um monte de problemas, discórdias com a família, com os filhos, doenças, enfim, tudo começa a dar errado, vamos supor, na vida dessa pessoa. Porque, convenhamos, né, com esse tipo de obsessor ao lado dela e na casa, não tem como as coisas darem muito certas, tá? Então vamos imaginar que essa pessoa de repente chega e diga assim, eu vou lá no centro espírita, tá? Ela vai no centro espírita, ela pede um atendimento e ela passa por um trabalho de desobsessão. Bom, o que que acontece? Vai adiantar alguma coisa? Até adianta naquele momento. Mas o que que vai acontecer? No dia seguinte, ela vai voltar lá para o seu local de trabalho e vai novamente voltar a matar animais. O que que vai acontecer? Ela vai arranjar novos obsessores. Bom, como é que funciona isso? Como é que é um obsessor? É aquela história, semelhante atrai semelhante. Então, se você está vibrando numa energia, numa frequência que é assim, ó, o obsessor tá aqui, ó, ele vem e junta com você. Agora, o que que você tem que fazer para se livrar desse obsessor? Você tem que elevar a sua frequência. Então, vamos imaginar
que você começa a ter pensamentos positivos, você começa, enfim, a vibrar no amor, na compaixão, aquela coisa toda. Então você tá aqui, você faz o quê? Você eleva a sua frequência. Então você vai ficar aqui em cima, aí o obsessor aqui embaixo. Ou seja, esse obsessor ele não vai te achar mais, tá? O que pode acontecer? Duas coisas. Vamos supor que esse obsessor aqui embaixo, ele levante, eleve a sua frequência. Ótimo! Se isso acontecer, maravilhoso, porque ele vai chegar aqui em cima, ele não vai mais ser um obsessor, porque ele elevou também a sua frequência. Agora, o que é mais comum? O obsessor está aqui embaixo, ele não te acha mais. Você está aqui em cima. Você chega lá, começa novamente a matar animais. Pumba! Você desce novamente e começa a vibrar naquela energia baixa, aquela frequência negativa, baixíssima, quer dizer, não negativa, mas muito baixa. Tá aqui, ó, o obsessor tá de novo encostadinho em você. Então começa todo o processo novamente. Ou seja, o que é melhor uma pessoa dessa fazer? Pegar, sei lá, e morar no centro espírita, se bem que não adianta. Porque se ela continuar matando animais, é isso que vai acontecer o tempo inteiro. Eu vou contar uma história para vocês real que aconteceu comigo, tá? Eu sou espiritualista hoje em dia, como eu digo sempre, né? Mas eu já fui espírita no passado, tá? E eu trabalhava justamente num centro espírita. E esse centro espírita que eu trabalhava era, na verdade, assim, um centro espírita espiritualista, tá? E eles faziam um trabalho, num dia da semana, numa noite, eles faziam um trabalho com reiki nesse centro espírita, tá? Reiki não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Mas eles faziam esse trabalho porque eles queriam, era mais um trabalho que eles queriam dar à comunidade. E como eu sou reikiana, algumas vezes eu fui trabalhar, né, nesse centro espírita com reiki. E numa noite dessas, eu estava numa sala trabalhando com reiki e junto com uma outra colega minha, porque eles tinham como norma nesse centro espírita sempre colocar duas pessoas numa sala para trabalhar com reiki. Dificilmente eles deixavam uma pessoa sozinha, tá? Bom, aí entrou um senhor. Eu não conhecia o senhor, tá? Um senhor de idade, assim e tal. E aí ele entrou e quando eu tive que fazer reiki nele, gente, vocês não têm noção. Eu simplesmente, juro por Deus, eu não conseguia chegar perto dele. Eu senti uma coisa tão pesada, tão negativa, tão forte, que eu não sei explicar. E um cheiro muito estranho, tá? Não é que ele fosse porquinho, não era isso. Ele até dava pra perceber que ele tinha, eu acho que acabado de tomar banho, porque eles tinham um cheirinho de sabonete, assim, mas parecia assim que por baixo daquele cheiro de sabonete tinha um cheiro estranho, alguma coisa que eu não conseguia identificar. Bom, eu fiquei meio que disfarçando que eu estava fazendo reiki, mas eu não conseguia chegar perto dele. A minha colega fez reiki nesse senhor, e quando terminou o reiki, ela começou a conversar com esse senhor. E aí eu percebi que esse senhor, ele era um senhor assim, simples, agricultor, e ele tinha uns bichinhos que ele criava, né, que eram porquinhos, galinhas e tal. Quer dizer, o que ele fazia com esses animais, né, óbvio? Ele criava para matar. Então ele era o quê? Um assassino, né, de animais, na verdade. E a energia dele, gente, era uma coisa tão pesada que vocês não têm noção. E tinha um cheiro muito estranho, sabe? Então, o que acontece? Essas pessoas, quando elas chegam em centros espíritas, muitas vezes elas têm milhões de obsessores. E não adianta, enquanto elas não mudarem de atitude, enquanto elas não pararem de matar os animais, elas sempre continuarão tendo novos obsessores. E aí vem aquela história assim, né? Vocês já repararam, eu não sei se vocês perceberam isso, mas assim, ó, na nossa sociedade existe, assim, parece que um empenho muito grande para que as pessoas não parem de comer carne. Não faz muito tempo, os médicos todos eram unânimes em dizer que nós temos que comer carne por causa das famigeradas proteínas. Né? Hoje em dia já não dizem mais tanto isso porque na verdade já não tem mais como dizer isso. Mas hoje em dia eles inventaram outros argumentos do tipo assim, mas se você parar de comer carne você tem que substituir a carne por outra coisa. E eu pergunto assim, vamos imaginar que você fuma ou você bebe, você vai chegar e dizer assim, eu tenho que parar de fumar, de beber, mas por que eu vou substituir? Pelo quê?
Não, a gente não pensa dessa forma, né? Porque a gente não vai substituir uma droga por alguma outra coisa. Uma droga a gente tem que parar. É a mesma coisa a carne. A carne é uma droga, é uma porcaria. A gente não tem que substituir por nada. Eu fiz um vídeo anterior até falando sobre a hora pro nobis, para você ter uma ideia. Assim, a hora pro nobis, você comer 4, 5 folhinhas daquelas, você vai ter mais proteínas no seu organismo do que um bife, se comer um bife. Então, só para você ter uma ideia, proteína é uma das coisas mais comuns, tem em quase todos os alimentos. Até nas frutas você encontra proteínas. Claro, uma quantidade um pouco menor, mas existem outros alimentos, verduras e tal, que são riquíssimos em proteínas. Então, isso não é desculpa para parar de comer carne. Aí tem pessoas às vezes que dizem assim, mas tem que ser proteína animal, não a vegetal. Qual é a diferença? Gente, proteína é proteína. Dizer uma besteira dessas, me perdoe, mas é o mesmo que se alguém dissesse assim, olha, a água é H2O. E o H2O do gelo é diferente do H2O do líquido. Como assim? Então não é H2O. Porque se é diferente, não é H2O. É a mesma coisa. Proteína, sendo ela vegetal ou animal, tanto faz, é proteína, tá? E outra coisa, agora inventaram uma história de que se você não come carne, você tem que tomar vitamina B12. Bom, eu confesso pra vocês que eu só fiquei sabendo dessa vitamina B12, assim, agora há pouco tempo, tipo, sei lá, no ano passado, coisa assim. Nunca tomei isso e não vou tomar também agora, tá? Então eu acho assim que são muitas desculpas, me parece que as pessoas fazem de tudo para que o ser humano não pare de comer carne. Eu acho isso extremamente engraçado. Que nem, por exemplo, como eu disse, na minha cidade, tá, tem infelizmente, uma dessas indústrias da morte, tá, onde as pessoas estão, quase muitas delas, contaminadas com vírus, né, porque trabalham, entre aspas, com isso, matando animais. E o que acontece? Os comerciantes dessa cidade não podem trabalhar, estão tendo que trabalhar com portas fechadas, é uma coisa assim absurda. Porém, essa indústria da morte, ninguém vai lá e fecha ela. Engraçado isso, não é verdade? Vocês viram agora que interessante? Parece que os americanos, né, os Estados Unidos, eles estão processando a China. Bom, o Brasil é o segundo maior infectado. E o que o Brasil está fazendo? Por acaso o Brasil também vai processar a China? Provavelmente não. E sabe por quê? Porque o Brasil está exportando milhões de animais para a China para serem lá assassinados, para virar comida lá. Essa é a realidade. Então, gente, vamos começar a pensar o que está por trás. Por que existe tanto empenho para que as pessoas não parem de comer carne? A explicação é muito simples. É porque se nós parássemos de comer carne imediatamente, nós daríamos um salto gigantesco em direção à luz. A verdade, como dizem aí em outros sites, a luz já venceu, ok. Mas nós ainda estamos indo a passos muito lentos. Nós poderíamos acelerar muito essa nossa entrada para a luz. Bastaria com isso que nós parássemos de comer carne. Pensem nisso da próxima vez que vocês forem comer carne. E, se possível, gente, por favor, façam um esforço. Nos ajudem a todos nós, ajudem os animais, ajudem a humanidade, ajudem a todos nós a entrarmos o mais rápido possível na era da luz. Fiquem com Deus. Namastê.